Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRACast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRACast. A plenária comentada de hoje trata da 227ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 3 de abril de 2024. A pauta da sessão tinha 4 itens, mas apenas um processo foi julgado. Os demais foram adiados ou retirados de pauta. Além desses itens, o tribunal homologou alguns despachos. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC, responsável pelo IBRACast. Gostaria de cumprimentar meu colega, entrevistador oficial e coordenador desse programa, Alessandro Giacalha. Oi, Flávia, bom estar de volta com vocês. Obrigada, Alessandro. Gostaria também de cumprimentar o convidado de hoje, que é uma pessoa muito querida, muito especial, e tenho certeza que contribuirá imensamente para o debate e para os comentários do programa de hoje. O advogado Olavo Quinalha, que foi conselheiro do CAD, tendo exercido interinamente a presidência da autarquia. Durante seus mandatos, representou o CAD na International Competition Network, a ICN, bem como no Comitê de Concorrência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Ele é doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, graduou-se na mesma instituição e atua há mais de 20 anos com Direito Econômico, com ênfase na área concorrencial. Bem-vindo, Olavo, é um prazer tê-lo conosco hoje. Estamos super felizes por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Flávia. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Alessandro. Prazer participar desse episódio do IBRACast. As plenárias comentadas são sempre bastante educativas, né? E não só para quem é pouco versado na matéria concorrencial, mas especialmente para quem milita na área. Os comentários são sempre muito pertinentes e é sempre muito enriquecedor. Espero estar à altura dos episódios anteriores. Com certeza estará, Olavo, e vai ser um prazer dividir hoje o episódio com você. Mas antes da gente começar nosso bate-papo aqui, eu gostaria de mencionar alguns informes que foi dado no início da sessão pelo presidente do CAD. Eu vou mencionar somente 2, né? Um deles é sobre a 6ª edição do projeto CAD nas universidades, que tem por objetivo aproximar a autoridade antitruste do mundo acadêmico, né? Então, teve um encontro na Universidade Federal do Paraná, no início do mês de abril, e esse projeto é liderado pelo Departamento de Estudos Econômicos do CAD, dentro da função educativa da autarquia. E também foi lançado o Manual de Trustee, que foi publicado pela Superintendência do CAD no dia 2 de abril. E aí é um aprimoramento institucional da fiscalização do cumprimento das decisões e dos compromissos dos acordos que as partes fazem com o CAD. Então, o material utilizou uma base e a revisão de guias, estudos e precedentes e uma extensa pesquisa de benchmark internacional. Ele está disponível na consulta do site do CAD, na seção de publicações institucionais. Bom, como eu mencionei, a gente teve somente um caso julgado nessa sessão de julgamento, que se trata da consulta 08700001177 de 2024, dígito 23, envolvendo Cassol Materiais de Construção e Todimo Materiais para Construção. E aí eu vou passar aqui para o Olavo fazer comentários, expor esse caso, mas eu gostaria antes de fazer uma ressalva de que a gente tem visto aí, acompanhando as sessões recentes de julgamento do CAD, que vem crescendo o número de consultas, né, julgadas pelo órgão, e os debates em volta desse instituto da consulta,
que existe, está na lei desde que a gente conhece a lei, mas acredito que pouco utilizado. E acho que o mais comum, né, que a gente via eram que as partes acabavam apresentando o ato de concentração, principalmente, quando a gente está falando do controle de estruturas, com um pedido de não conhecimento. Isso era muito mais comum, talvez até para evitar aí uma apresentação posterior, a depender do resultado, né, que fosse dado para a consulta, da conclusão que o plenário desse à consulta, já se entrava com o ato de concentração com pedido de não conhecimento. Só que, né, vendo essas sessões recentes, a gente já presenciou algumas consultas com debate bastante pertinente em termos formais desse instituto. E aí, Olavo, vou passar a palavra para você, se você também puder fazer comentários nesse sentido, acho que vale a pena nesse caso. Claro, claro. Bom, Flávia, obrigado mais uma vez. E eu vou começar, antes de tratar do mérito da consulta que foi decidida na sessão do dia 3 de abril, endereçar um pouco esses teus comentários. Todos nós, né, praticantes do direito da concorrência, em algum momento da carreira, certamente fizemos essas notificações com pedido de não conhecimento. Seja para tentar escapar de um possível gun jumping, ou pelo menos reduzir o valor das penalidades, seja porque de fato existia uma dúvida a respeito da obrigação de notificar. E o fato de o CAD ter, ao longo dos anos, um entendimento muito rígido em relação ao cabimento das consultas, acabava fazendo com que a estratégia, no mais das vezes, fosse mesmo essa de fazer a notificação com o pedido de não conhecimento. O que eu sempre considerei uma estratégia um tanto inconsistente do ponto de vista de lógica formal. Porque se quem defende o não conhecimento, a rigor não precisaria notificar. Mas, de fato, em situações em que existia dúvidas, o fato de o CAD ter um entendimento muito restrito com relação ao cabimento das consultas acabava tornando essa estratégia eficiente. E eu recebo com bons olhos, né, esse número crescente de notificações, de consultas, e acho que esse voto do relator Carlos Jacques Vieira Gomes é um voto bastante interessante nessa perspectiva, porque ele, de fato, responde às questões que foram formuladas pelas partes com relação à estratégia que pretendiam implementar. Então, passando a tratar especificamente do caso, as requerentes, ou melhor, as consulentes, eram duas empresas atuantes no varejo de materiais de construção, que, para aumentar o seu poder de barganha perante os seus fornecedores, formaram entre si o que chamaram de comitê de compras. Um acordo muito assemelhado ao que já vimos na literatura e talvez na prática profissional, como consórcios de compras ou acordos de compra. Enfim, o nome pode variar um pouco, mas na essência a ideia era que, ao fazerem compras conjuntas, elas conseguiriam negociar melhores condições para suas aquisições individuais. O comitê, no caso concreto, receberia um mandato mercantil de cada uma das consulentes, não para fazer compras em nome das empresas, mas apenas negociar condições gerais aplicáveis aos diversos contratos de compra e venda que viriam a ser celebrados a partir de então. Aproveitando, né, como eu disse, do fato de que, ao somar os volumes adquiridos, essas empresas poderiam, então, conseguir melhores condições, inclusive estabelecidas de forma objetiva por muitos dos fornecedores. Os mercados afetados pela potencial transação seria o mercado de varejo de materiais de construção, tanto na vertente física quanto na vertente online.
Na vertente física, as empresas não são concorrentes diretas porque atuam em áreas geográficas diferentes, mas no comércio eletrônico, sim, poderiam competir, inclusive porque, como o próprio conselheiro relator assinalou no seu voto, elas tinham condições de fazer entregas para boa parte do território nacional, se não em todo o território. Nesse sentido, o varejo físico de materiais de construção foi definido como um mercado local, na sua acepção geográfica, na sua dimensão geográfica, enquanto que o mercado eletrônico, o comércio eletrônico, foi definido como de âmbito nacional. O que se buscava, né, ou o que as empresas buscavam com a realização da operação, melhor, com a implementação dessa estratégia, era não apenas melhorar o seu poder de barganha, mas também diversificar seu mix de produtos, tanto qualitativa quanto quantitativamente. Além, evidentemente, da redução de custos de transação e, segundo as consulentes, tudo isso em benefício dos consumidores, benefícios que se manifestariam sob a forma de preços menores e maiores oportunidades de escolha. O conselheiro relator fez uma análise bastante cuidadosa dos termos da consulta, não apenas verificando o seu cabimento de acordo com os parâmetros estabelecidos na resolução do CAD número 12 de 2015, mas também quanto a todas as possíveis implicações concorrenciais do Comitê de Compras, uma vez que tenha sido efetivamente implementado. Então, ele analisou tanto aspectos de conduta potencial quanto de controle de estruturas. Ele verificou se esse aumento no poder de monopsônio das consulentes poderia suscitar preocupações concorrenciais, de tal forma que esse poder viesse a ser exercido de forma abusiva, e também analisou o objeto da consulta sob a perspectiva do controle de estruturas, verificando se tratava ou não de um contrato associativo. Um comentário geral, né, sobre o voto. Em primeiro lugar, que ele confere ao Instituto da Consulta um alcance maior do que tradicionalmente o que o CAD vinha emprestando a esse instituto. E como eu já disse, eu recebo essa mudança de orientação como algo bastante positivo, até para fazer valer, né, os termos da legislação e permitir que as consultas preencham o motivo pelo qual elas existem, né, solucionar dúvidas a respeito da aplicação da lei concorrencial. Além disso, o conselheiro foi bastante criterioso na utilização de conceitos, tanto de direito empresarial, quanto aqueles que estão previstos na Resolução 17 de 2016, que justamente trata dos contratos associativos, procurando fazer distinções que normalmente não são feitas quando existe alguma discussão sobre contratos associativos. Então, ao longo da exposição, eu vou exemplificar essas minhas afirmações. O conselheiro começa, inicialmente, analisando o objeto da consulta, que é a formação desse comitê de compras, sob as perspectivas do controle de condutas. Primeiro, ele analisa se haveria a formação de algum poder de monopsônio e também se o compartilhamento de informações sensíveis entre essas empresas poderia suscitar qualquer tipo de preocupação concorrencial. A preocupação com o monopsônio foi rapidamente afastada porque não apenas as empresas têm uma participação reduzida nos seus respectivos mercados geográficos, tanto no comércio eletrônico e âmbito nacional, como também em termos de volume, mesmo somadas, né, as aquisições de ambas as empresas, isso representaria um percentual muito pequeno em relação ao volume total de vendas dos fornecedores que passariam, então, a negociar com o Comitê de Compras as condições gerais de contrato. Portanto, ele chegou rapidamente à conclusão de que não haveria poder de monopsônio e muito menos condições de que ele fosse exercido de forma abusiva, fazendo referência aos conceitos do Guia de Análise de Concentrações Horizontais do próprio CAD.
A partir daí, o conselheiro passa a tratar tanto da questão do compartilhamento de informações sensíveis, quanto da caracterização do objeto da consulta como um contrato associativo. E muitas vezes ele faz correspondências entre as análises. Ao tratar do compartilhamento de informações sensíveis, o conselheiro parte de uma constatação que é um tanto óbvia. Cada uma dessas empresas, cada uma das consulentes, vai ter acesso a informação sobre as condições gerais aplicáveis aos contratos de fornecimento que vierem a celebrar com cada um dos fornecedores. Ou seja, uma vai saber quanto que a outra vai pagar, ou pelo menos quanto vai ter de desconto em relação ao preço cheio que os fornecedores cobrariam. Além disso, o conselheiro também observa que as consulentes não constituíram nenhum mecanismo de governança para assegurar que essas informações compartilhadas ficassem adstritas ao comitê de compras e não fossem transmitidas para as áreas comerciais, nem mesmo para as áreas de estratégia, para permitir um adequado posicionamento das empresas no mercado. Então, a conclusão inicial do conselheiro é de que o comitê de compras ele aumenta a capacidade de coordenação dessas empresas na medida em que elas passam a ter acesso a informações sensíveis do ponto de vista concorrencial uma da outra. Não obstante, as preocupações com relação ao compartilhamento de informações ficaram bastante mitigadas em função de 4 fatores principais, de acordo com o conselheiro. Primeiro, o reconhecimento de que as empresas estavam ali de boa fé, e o simples fato de terem submetido a consulta antes de implementar a estratégia seria uma evidência disso. Então, seria ilógico, irracional até do ponto de vista econômico, que elas pretendessem, de alguma maneira, produzir efeitos anticompetitivos com esse comitê de compras e viessem ao CAD espontaneamente para contar o que estavam pretendendo fazer. Mais importante do que isso, mais uma vez, o market share muito reduzido dessas empresas e a baixa representatividade no volume total de compras em relação a tudo que os fornecedores vendem. E aí algumas questões estruturais, né, relacionadas ao mercado de varejo, na construção civil. Acima de tudo, o fato de que é um mercado bastante pulverizado e as maiores empresas, que são bastante maiores do que as consulentes, também não têm uma participação de mercado tão significativa. Finalmente, o conselheiro lembra que a análise da consulta não significa que esteja sendo dado para as consulentes um cheque em branco, para que elas possam praticar quaisquer condutas de forma que o CAD não tenha visibilidade. Sempre haverá a possibilidade de investigação sob a forma de um controle de condutas, se existir alguma evidência de que o comitê de compras pudesse ter objeto ou pudesse produzir qualquer tipo de efeito anticompetitivo. Então, a conclusão, embora não verbalizada pelo conselheiro, mas que é muito fácil de extrair do seu arrazoado, é de que compartilhamento de informações concorrenciais não é um ilícito per se, nesse sentido, examinado sob a ótica da regra da razão. No caso concreto, não suscita nenhum tipo de preocupação concorrencial. Aí começa talvez a parte que eu considerei a mais interessante do voto, que é a análise se essa formação do comitê de compras poderia ser considerado um contrato associativo para fins de notificação do ato de concentração ao CAD. O conselheiro, até para organizar o próprio raciocínio, começa lembrando dos requisitos da Resolução 17 de 2016, né, sintetizados na afirmação de que o contrato associativo é aquele do qual resulta um empreendimento comum entre as partes e que permita a essas mesmas partes que compartilhem riscos e benefícios de determinada iniciativa em um determinado mercado no qual elas sejam concorrentes. O conselheiro deixa bastante claro já no início da sua exposição que ele considera que o contrato associativo não ficou caracterizado no caso. Ele primeiro faz uma distinção que é importante entre o conceito de empreendimento comum
e a ideia de compartilhamento de riscos e benefícios, que pode muitas vezes ser confundida. Ele próprio destaca que em várias análises o CAD tratou os assuntos quase como se fosse a mesma coisa, muito embora o próprio conselheiro admita que os assuntos são bastante interrelacionados. Ele começa dizendo que, a despeito de as partes poderem ser consideradas concorrentes no mercado de varejo online de materiais de construção, e a despeito de existir o compartilhamento dos benefícios decorrentes do comitê de compras, né, em particular o acesso a melhores condições de fornecimento, o contrato associativo não estaria caracterizado por duas razões. A primeira é de que ele não vislumbra, na formação de um comitê de compras, o empreendimento comum. Essa é a parte muito interessante do voto, porque ele traz para a sua exposição conceitos de direito empresarial. O conselheiro faz alusão aos perfis da empresa do Asquini e trata de empresa na sua acepção de atividade, para ser, então, sinônima de empreendimento. E constata que falta ao contrato um elemento essencial da empresa, que é a dotação de capital. Isso é importante, né? Não se trata de uma joint venture que está sendo constituída com um aporte de recursos financeiros de quaisquer das partes. Diferentemente do que aconteceu naquele caso do Simba, que era a joint venture de empresas de TV aberta, que formaram uma joint venture para vender conteúdo para operadoras de TV a cabo, de TV paga em geral. Nesse caso, não. O comitê de compras é um órgão meramente gerencial investido num mandato para negociar em nome das empresas as condições, sem ter, porém, poderes para efetivar quaisquer compras. Então, dessas constatações, o conselheiro conclui que o comitê não é uma empresa, lhe falta pelo menos um elemento essencial, que é o capital, e, consequentemente, ele não pode ser considerado um empreendimento comum. Não fosse apenas por isso, ele entende também que, na medida em que cada uma das consulentes vai continuar efetivando as suas compras de forma independente, elaborando as suas estratégias de forma independente, e na medida em que o comitê de compras tem muito pouca, se não nenhuma condição de influenciar a administração das consulentes, ele conclui que também não haverá nenhum tipo de compartilhamento dos riscos relacionados à atividade do comitê de compras. Até talvez fosse igualmente óbvio constatar que, se não há uma atividade em comum, talvez não fosse realmente pertinente falar em compartilhamento de riscos associados a essa atividade. Não tem atividade, não tem por que haver compartilhamento de riscos. Muito embora, né, como o conselheiro destaca, sejam conceitos distintos e, no caso específico, a despeito de não existir uma atividade, surgem benefícios econômicos que vão ser devidamente compartilhados. Ele cita diversos precedentes no mercado de transporte marítimo, de codeshare de companhia aérea, run sharing de infraestrutura de telecomunicações, para delimitar, né, o que a jurisprudência do CAD consolidou como sendo contratos associativos, reforçando a sua constatação de que esses requisitos não estão preenchidos no caso concreto. O voto do conselheiro, então, foi acompanhado por unanimidade, muito embora o conselheiro Gustavo Augusto de Lima tenha feito uma manifestação vogal, em linhas gerais, concordando com o conselheiro, mas ressalvando aquilo que, no seu entendimento, não caberia no escopo de uma consulta, acima de tudo, a necessidade de uma instrução para que se pudesse chegar a conclusões. Aí, nesse sentido, talvez seja ainda aquela diferença de abordagem que pode aumentar ou reduzir o alcance do próprio instituto da consulta e, enfim, aqui eu devo dizer mais uma vez que eu prefiro, se é que a minha opinião é relevante nesse debate, a abordagem do conselheiro, porque
torna a consulta um instrumento muito mais efetivo e muito mais vocacionado para aquilo que é o seu objeto, que é a solução de dúvidas com relação à aplicação da lei concorrencial. E acho que, com isso, eu encerro a apresentação do caso. Acho que o Alessandro agora tem algum comentário também, né? É isso, Olavo, muito obrigado. É exatamente sobre o voto vogal do conselheiro Gustavo Augusto que eu queria tecer alguns comentários. A decisão em si, ela é muito importante, né? E eu concordo até com a Flávia no começo, que é incomum termos casos de consulta examinados pelo Tribunal do CAD. E, Olavo, sobre o teu comentário inicial, eu também vi casos sendo notificados como atos de concentração ad cautela, né? Ao invés de serem submetidos como consulta. E nesse ponto está bem relacionado com o seu ponto final, sua conclusão, sua fala final, que quando o tribunal emite decisões em consulta, ele pode criar incentivos ou desincentivos para o uso desse mecanismo, né? Então há uma externalidade importante nesse tipo de decisão. No caso em si, houve uma clara discussão se a consulta é procedimento adequado para examinar a questão concorrencial ou se seria necessária a notificação de um ato de concentração. O voto do Carlos Jacques, como você ressaltou, Olavo, ele endereça tanto esses aspectos processuais quanto os substantivos, né? O conselheiro Gustavo Augusto também emitiu um voto vogal que também endereça esses aspectos processuais e materiais. E aí eu não vou ser repetitivo sobre alguns temas que já foram bem resumidos pelo Olavo, mas eu queria destacar alguns pontos. O primeiro é que o conselheiro Gustavo Augusto, ele não diverge, ele não é um voto de divergência, ele acompanha o relator na conclusão, mas ele tem algumas diferenças. O primeiro destaque que eu queria fazer do voto do conselheiro Gustavo Augusto é que ele reconhece que os grupos de compras podem gerar efeitos pró-competitivos, podendo resultar em reduções de preços. Mas aí ele destaca que se trata de um ambiente propício para condutas ilegais, incluindo troca de informações concorrencialmente sensíveis e facilitar a colusão. E aí, se for uma colusão entre concorrentes, o conselheiro destaca que deverá ser condenada pela autoridade como uma conduta ilícita per se. Chama atenção esse aspecto da decisão. E aí o conselheiro também traz alguns precedentes de acordos de compra que foram examinados pelo CAD. Destaco dois casos de conduta e 2 casos de estruturas. O primeiro foi um suposto cartel de compras para aquisição de resíduos animais, em que já foram celebrados 4 TCCs. O processo administrativo ainda está em curso na SG, mas ele é um importante caso que se examina o acordo de compras como uma conduta ilícita. O segundo caso é o famoso suposto cartel das laranjas, em que as empresas da indústria de sucos teriam combinado preços de compra da fruta entre 99 e 2006. E eles usavam esse acordo como forma de pressionar os pequenos e médios produtores de laranja. Esse também teve uma condenação pelo tribunal do CAD. Os outros 2 precedentes que ele menciona são atos de concentração. Um é a formação de uma JV entre montadoras para operar no mercado online e efetuar a compra de peças em conjunto. Naquela ocasião, o tribunal também examinou um eventual poder de monopsônio. E o último caso que eu gostaria de relatar, que está mencionado no voto vogal, é o ato de concentração no setor alimentício. Teve um voto do então conselheiro Ricardo Vilas Boas Cueva, atualmente ministro do STJ, e naquele caso o conselheiro já trouxe os 3 pontos relevantes que foram retomados aqui, que é a possibilidade da aquisição conjunta levarem ao exercício de poder de monopsônio, os riscos para facilitar a colusão e coordenação entre concorrentes e a possibilidade de implementação de práticas exclusionárias, que aumentam os custos dos rivais. E aí, feito essa análise de precedentes, até de precedentes estrangeiros, o
conselheiro Gustavo Augusto, ele ressalta que esse tipo de acordo ele deveria ser notificado ao CAD como contrato associativo. Obviamente, se os critérios de faturamento forem atingidos. Essa é a visão do conselheiro Gustavo Augusto. Entretanto, no caso concreto, ele entende que seria um ônus excessivo determinar que as consulentes, após apresentarem a consulta, fossem obrigadas a formalizar um ato de concentração. Principalmente porque, no caso, a operação não parece despertar problemas concorrenciais na visão do conselheiro relator. Acho que um outro ponto que eu gostaria de ressaltar do voto é que ele embora não expresso, ele indica uma recomendação de instrumentalizar esse tipo de acordo por meio de contratos escritos e formais, para evitar serem caracterizados como um acordo de cartel. Por fim, acho que o último ponto aqui, ele registra que o tribunal não examinou a legalidade ou ilegalidade de determinadas cláusulas constantes no memorando, pois estranhas ao objeto da consulta. Então, ele limita muito o escopo de análise da consulta e até, como o Olavo ressaltou, não há uma instrução no processo de consulta. As partes têm que apresentar tudo no momento da submissão da consulta. E aí ele ressalta que, para esses dispositivos, eles podem ser examinados em sede de controle de condutas, se for o caso. Então, deixa esse ponto em aberto. Então, esses eram os pontos que eu queria ressaltar do voto vogal e passo de novo a bola aí para vocês. Obrigado, Alessandro. E aqui os teus comentários me lembraram de algumas outras anotações que eu acho que são interessantes serem lembradas, né? Primeiro, não só houve uma sinalização no sentido de que as partes devem formalizar esse tipo de arranjo por meio de contrato escrito, prevendo claramente quais são os limites de atuação em conjunto no mercado, mas também o presidente do CAD, ao manifestar o seu voto acompanhando o relator, fez referência à sua tese de doutorado e lembrou que na Austrália existe um procedimento específico para análise de cooperação entre concorrentes. Verbalizou isso no sentido de que seria do interesse da coletividade, como titular dos bens jurídicos tutelados pela lei, que um procedimento análogo fosse concebido aqui no Brasil também. Mas voltando ao voto do conselheiro Gustavo Augusto, ele faz considerações para distinguir a situação do acordo de compras e dos cartéis de compras, né, como você bem mencionou, Alessandro. E ele acaba simplificando, por assim dizer, a diferença no alcance de cada arranjo. Fundamentalmente, o que diferencia uma situação de outra, segundo o conselheiro Gustavo Augusto, é a capacidade dos compradores de fixar os preços de aquisição. Portanto, se tratasse de um acordo de compras entre empresas com posição dominante, possivelmente a conclusão seria outra. Mas isso confirma aquilo que foi dito no início a respeito da caracterização dessa conduta como uma conduta submetida à regra da razão e não à conduta per se, porque ela pressupõe a existência de uma posição dominante. E ele cita também aquilo que eu não tenho certeza se eu vou concordar, o caráter ardiloso do cartel de compras, diferentemente de um acordo de compras, que seria algo conhecido e devidamente sopesado, né, à luz dos efeitos concorrenciais. Eu entendo a referência ao caráter ardiloso do cartel de compras, sem dúvida que ele existe, mas ele não é, na minha percepção, não é um elemento distintivo ou nuclear dessa conduta. Por uma razão que vai parecer até, digamos, cínica. Se esse cartel, por hipótese, fosse devidamente comunicado ao mercado, ele não deixaria de ser um cartel por isso. Então, ser ou não uma estratégia subreptícia, dissimulada, muito embora exista um componente subjetivo na formação dos cartéis, não me parece que seja de fato um requisito
para sua caracterização. E um outro comentário, e isso não referente especificamente ao voto do conselheiro Gustavo Augusto, mas isso também está presente no voto do conselheiro Carlos Jacques e em outros casos do CAD. Muitas referências ao que seria um mercado de compra de insumos ou de compra de força de trabalho, para fazer uma alusão indireta a um outro caso que está em tramitação. Olha, admito que eu não tenho base teórica suficiente para afirmar se essa é uma abordagem adequada ou não. Mas, assim, a minha impressão é de que não existe mercado de compra do que quer que seja. Existe um mercado de um produto ou de um serviço e de um lado você tem os ofertantes, do outro lado você tem a demanda. Nesse caso, os compradores de um insumo qualquer representam o lado da demanda do mercado de produtos de construção civil, para fazer referência aqui, mais uma vez, ao caso que foi examinado. Então, essa abordagem de tratar empresas como concorrentes em mercados de aquisição do que quer que seja, me parece bastante questionável e até certo ponto perigosa. Se nós formos pensar, por exemplo, a quantidade de estabelecimentos que concorrem entre si para aquisição de produtos alimentícios, autopeças, serviços em geral, daqui a pouco vamos afirmar que qualquer padaria vai ser um concorrente de uma rede de supermercados, porque ambos compram produtos dos mesmos fornecedores. Quer dizer, não é possível que a gente considere estabelecimentos de naturezas distintas, de porte distintos, como integrantes de um mesmo mercado. Não é esse o ponto. Mas é que eu acho perigoso afirmar que existe um mercado concorrencial ou competitivo pelo acesso ao insumo. Sempre me pareceu que os compradores do que quer que seja, se produtos ou serviços, seriam ao lado da demanda dos respectivos mercados e não um mercado autônomo que pudesse ser examinado de forma independente. Apenas uma anotação de uma impressão que volta e meia ela é recorrente por conta da utilização dessa abordagem em diversos casos pelo próprio CAD. Olavo, muito obrigado pela participação. Esse tema realmente é bastante controverso, com opiniões diversas sobre o assunto, né? Tem visões diferentes e é muito bom trazer a tua visão e saber o que o CAD está tratando sobre o assunto. Então, de novo, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu só quero ressaltar que no dia 16 de abril, terça-feira, às 10 da manhã, vai ter um webinar sobre a Lei da Igualdade Salarial e diálogos entre direito concorrencial, direito do trabalho e diversidade. Então, esse vai ser um webinar, deem uma olhada lá no site do IBRAC. E muito obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer participar. Obrigada, Olavo. Obrigada, Alessandro, foi ótimo. E fiquem ligados aí no próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve.